Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal, a paz do Senhor, amado professor, amada professora da classe juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixa aqui o seu gostei, o seu like, porque é muito importante. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações, porque fazendo assim, você não perde nenhum conteúdo que será postado aqui, que é postado no nosso canal. Nós temos pré-aulas, desde a classe maternal até a classe de pré-adolescentes, e temos ideias de dinâmicas para a classe de jovens, a classe de adultos. Então você pode compartilhar o nosso canal com outros professores de outras classes que você conhece. Estamos com uma meta para esse trimestre de 21 mil inscritos. Então você pode nos ajudar, se você não é inscrito, se inscrevendo e compartilhando para que outras pessoas se inscrevam no nosso canal, tá certo? Eu estou feliz porque estamos em mais uma pré-aula do número 3, e tarde como sempre, mas está saindo mais cedo que a aula 2. Está saindo sábado de manhã, a aula 2 saiu praticamente no domingo, né? Pode ficar a aula 4 sai na quinta de manhã e a aula 5 na quarta, olha aí. E as coisas vão melhorando. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre a lição das duas casas, né? Eu tô aqui com a minha colinha porque eu não posso deixar, senão eu sempre deixo alguma coisa passar, né? Puxo um assunto e outro. E, gente, aqui tem uma... Não liguem, tá? Se passar uma moscazinha abençoada que só basta a gente começar a gravar que aparece alguma coisa. E ela tá aqui fazendo zoom, zoom, zoom e eu... meu Deus, estou gravando a aula de madrugada, então eu não posso não posso me animar muito. Tenho que estar um pouco contido para não acordar os meus pais. Mas vamos seguindo. Eu quero apresentar para vocês os nossos materiais dessa pré-aula. E nós temos, nesse trimestre, mais materiais fixos, né? Porque nós temos o paramedital, você sabia, o chá da semana. Temos as figuras, né, para você colar na sua sala a cada lição. Nós temos também as verdades e temos a missão da semana. Então são 5, né? 5 ou 6, a gente perdeu a conta, mas que são fixos para cada aula. A gente vai ter esse material, tá certo? Antes, deixa eu apresentar para vocês mais uma apostila. Todo o material que eu mostro aqui, ele está disponível no Drive, tá? Você acessa aqui a descrição do vídeo, você encontra o link, que é o link do Drive. Entra lá e vai na pasta da aula 3, você vai ver todo o material que eu estou mostrando aqui. Eu não vendo esses materiais, são gratuitos. Eu faço e disponibilizo gratuitamente para todos vocês, para abençoar a vida de cada um de vocês, porque vocês são bênçãos na minha vida e eu abençoo também vocês, né? Para ser abençoado por Deus, porque a bênção de Abraão está sobre a vida de vocês. Então eu abençoo e sou abençoado. Mas eu disse no trimestre passado, eu comecei com isso, que a cada trimestre eu iria vender um material com um objetivo. Não para mim, Eliel, mas para o meu ministério. No trimestre passado, eu fiz uma viagem missionária para Bahia, e aí eu vendi uma apostila que custou R$20. E aí todo o valor arrecadado dessa apostila eu investi na missão, né? Para o investimento no treinamento missionário, as passagens, todos os gastos, né? Outros gastos que eu tive na estrada, que eu tive lá também. E tudo isso, graças a Deus, deu tudo certo. Porque vocês me abençoaram muito, né? Pessoas que já tinham comprado a apostila antes, mas me abençoaram com oferta, me abençoaram com passagem. De verdade, foi extraordinário. E aí, em dezembro, na época do Natal, poucos dias antes do Natal, eu vou fazer uma viagem missionária para o estado de São Paulo. Vai ser no interior do estado de São Paulo, numa comunidade carente. E vamos lá, nessa mesma equipe, 29 atos, vamos lá fazer um Natal diferente, né, para essa comunidade, evangelizando, né, fazendo missão e também com a ação social, a benção das crianças. Então, para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês de novo, nesse trimestre e no próximo trimestre também. Nesse trimestre, eu vou vender uma apostila nova, que é a apostila Seja um Professor de Crianças na EBD 2. A 1 eu vendi no trimestre passado e essa é a 2, com conteúdos novos, com temas novos para essa apostila, né? Vou mostrar aqui para vocês a capa dela, ó. Seja um Professor de Crianças na EBD 2. E aí temos vários temas.
Essa aqui é a nossa equipe, né, do canal, Ensinador Cristão EBD. E eu vou ler os temas para vocês. O tema da tia Aninha continua o mesmo, né, que é os recursos visuais como estratégia para o ensino bíblico. Aí nós temos da tia Aline Paz com Todos são bem-vindos, chamados a amar, capacitados para acolher. Gente, tia Aline Paz é psicopedagoga, neuropsicopedagoga. E aí, o material que ela fez, gente, que material riquíssimo, falando sobre o transtorno do espectro autista, como a gente cuida das crianças, né? Falando aqui, ó, síndrome de Down. Gente, um material maravilhoso, fantástico. Aí vem aqui, ó, práticas inclusivas do Ministério Infantil. Gente, essa apostila está muito, muito, muito rica. Ela tem mais conteúdo que a outra, inclusive. Aí vem a tia Etienne falando, ensinando com alegria, como atividades lúdicas transformam a escola bíblica infantil. Ela falando do lúdico, uma coisa, assim, um material muito bom. E ela também trata do transtorno do espectro autista, que a gente precisa muito, muito aprender a cuidar dessas nossas crianças, né? Eles estão vindo para nossa igreja e a gente não pode rejeitá-los, a gente tem que incluir. Então, se você tem dificuldade de trabalhar com crianças autistas, essa apostila vai ser um diferencial para a sua vida, um divisor de águas. A tia Nelly vem com o tema A importância da EBD na formação da criança, o papel do professor na escola bíblica dominical. O professor Roberto Tio Beto vem com o papel da comunicação no processo educativo. Ó, material riquíssimo. E eu vim com o tema O legado do professor da escola bíblica infantil para as próximas gerações. Falando aqui sobre o legado, o que é o legado e qual é o legado que nós iremos deixar. O material, gente, muito, muito rico mesmo para você estudar aí na sua casa, tá? Um material maravilhoso. E eu tô vendendo pelo mesmo preço essa apostila. Não é o material em si, é a minha viagem, né? Então, se você, tia Léo, eu vou comprar, mas eu não gosto nem tanto de estudar, não vou comprar, não, compra para me abençoar então. Aí depois você ganha a apostila e quando você pegar, você vai ver que ela realmente é maravilhosa, tá certo? Então, a apostila desse trimestre vai ser essa apostila aqui, que custa R$20. E aí, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu mando a chave Pix, que é o meu próprio telefone, e você manda o comprovante e eu te envio a apostila. Tia Eliel, não tenho dinheiro, não tenho condições, mas queria tanto essa apostila. Manda mensagem para mim e ore por mim para que eu consiga vender. Dessa vez eu vou precisar de arrecadar mais dinheiro, por isso que eu vou pegar os 2 trimestres, porque o foco agora é a passagem aérea, né? Porque eu não tenho condições de ir de ônibus, são 3 dias de viagem, não tenho condições. Então eu vou precisar ir de avião. E aí a passagem aérea, o custo é mais elevado. Então o foco é esse. Depois, se eu conseguir, em nome de Jesus eu vou conseguir a passagem aérea, né, vendendo essas apostilas e o próximo material do próximo trimestre que eu já estou fazendo, porque vai ser muito bom esse material. Vocês vão gostar muito. Eu espero, né, que vocês gostem. E aí, eu conseguindo o valor da passagem aérea, que eu ainda não pesquisei, depois eu vou pesquisar para ver. No final do ano é um pouco mais caro, mas comprando com antecedência, né? Dá para comprar e parcelar e ir pagando. Depois o objetivo vai ser os outros gastos, né? Mas o foco agora é a passagem aérea, tá certo? Então, R$20 você pode comprar essa apostila e você pode abençoar a minha vida. E de repente, eu não vou pagar R$20, eu vou dar R$25. Meu filho, deixa Deus te usar, seja abençoador da minha vida e abençoado por Deus, tá? Eu vou orar por você, em nome de Jesus. Me ajudem, tá, gente? Eu creio que vocês vão me ajudar a abraçar aí esse projeto também, né? Já falei demais, meu Deus do céu. Vamos seguindo. Puder comprar a apostila, compra. Na próxima aula eu vou oferecer de novo e na outra também, até a aula 13, vou oferecer em todas as aulas essa apostila. Agora vamos para os nossos materiais. Primeiro, para meditar, é para você incentivar o seu aluno a ler a Bíblia durante a semana. Então aqui tem um dia de segunda até sábado e ele vai lendo e vai marcando o que ele leu e aqui ele coloca o que ele mais entendeu. Esse é o nosso para meditar. Nós temos nosso estado da semana. Gente, vocês acreditam que eu ainda não peguei minha lição? Rapaz, o pessoal tá segurando minha lição aqui na minha igreja. Já fui pro culto quando cheguei, né? Cadê a minha lição? Tá na secretaria. Vou lá na secretaria. Não tá aqui, tá dizendo. Pelo amor de Deus, eu mandei mensagem, eu digo, olha, eu quero a minha lição, em nome de Jesus, né? Porque aqui, graças a Deus, a gente ganha. O professor não compra a lição, a gente ganha o kit de visuais e ganha a lição também.
mas ainda não, as duas primeiras aulas eu não dei, né, não fui a EBD nesse novo trimestre. Primeira aula eu estava lá no treinamento missionário, e na segunda aula eu estava com o meu irmão, né, lá, que ele recebeu uma grande bênção do Senhor, e ele foi para o Rio de Janeiro, vai fazer um treinamento lá. E aí inclusive é o nosso chá da semana, né? E eu não fui para EBD na aula 2, vou agora, domingo, né, ministrar essa aula aqui das duas casas, dos dois alicerces. E aí, o estado dessa semana é o Rio de Janeiro, e com certeza ele continua lindo. Gente, me perdoe aí por estar assim, não vou editar essa aula, então você vai me ver coçando o olho, você vai me ver de repente tossindo. Não ligue pra isso, tá? Porque é, é assim mesmo. Aí, o Rio de Janeiro. Nós mudamos aqui e eu gostei muito, gente. Não sei se vocês gostaram, tá? Nem li os comentários da aula, não consegui, essa semana não deu. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse novo visual aqui do Estado da Semana, de verdade. Eu gostei muito, tá? Achei bem melhor do que os outros. E aí nós temos aqui, ó, a capital do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, população 17 milhões de pessoas, de habitantes, e foi fundado em 1565. Aqui tem um mapa, e o mapa é tipo 3D, e vem com a bandeira. Aí nós temos 4 curiosidades que eu separei. A primeira é uma curiosidade divertida. O Cristo Redentor é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Algo típico, o mico-leão dourado. Que o mico-leão dourado é típico de lá, do Rio de Janeiro, da Mata Atlântica. Festa ou comida? Comida. A feijoada, que também é um prato típico, considerado um prato típico carioca. E também o biscoito Globo. Gente, eu procurei esse biscoito Globo, nunca tinha visto na minha vida. Aí, sabia disso? O Rio foi um dos primeiros lugares do Brasil a receber missionários evangélicos no século XIX. Então, são curiosidades muito legais do estado da nossa lição. 3. Conheço pessoas do Rio de Janeiro. Amo. Nunca fui ao estado do Rio de Janeiro. Mas, gente, se tudo der certo, eu vou em outubro, no comecinho de outubro, passar 2 dias lá no Rio de Janeiro numa aventura. Se tudo der certo, né? Eu espero que realmente dê, que seja da vontade do Senhor, que Ele permita que eu vá ao Rio de Janeiro, né? Vai ser rapidinho, mas eu quero. Não vai dar tempo de conhecer Cristo Redentor, nada do tipo, mas vai dar pra conhecer um pouquinho da cidade, alguma coisa nesses 2 dias, tá? Eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro, pessoas muito especiais, muito queridas, maravilhosas. E se você é do Rio de Janeiro, tá? Eu quero mandar um abraço e um beijo para você, dizer muito obrigado porque você está aqui acompanhando essas pré-aulas aí do Rio de Janeiro. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente, abençoando todos os nossos irmãos cariocas, né? Cariocas de Gema. Vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. E vamos orar, né? Orar pelo Rio de Janeiro, orar pelos governantes, pela segurança pública, né? Muita gente fala do perigo que é o Rio de Janeiro. Gente, todos os lugares estão perigosos, né? Essa é uma grande realidade, então vamos orar. Em específico agora pelo Rio de Janeiro, né? Por segurança, pela saúde, pelos nossos irmãos, pelos nossos juniores, né? Sempre lembre isso aos seus alunos, que no Rio de Janeiro vamos orar pelas classes de juniores. Assim como a gente está aqui estudando, lá no Rio de Janeiro também tem agora, nessa hora, nesse exato momento, domingo de manhã, alguma turma lá também que está estudando essa mesma lição que a gente. Então vamos hoje orar por eles, tá? Se você está no Rio de Janeiro, conhece as dificuldades, ore pelo seu estado fervorosamente aí com a sua turma. Nós aprendemos na aula passada sobre a oração, sobre o poder da oração. E ore aí pelo seu estado, tá? Deus te deu autoridade. Todos os dias eu oro pelo meu estado, eu oro pelos meus governantes, eu oro pela minha cidade, eu oro pelo meu bairro. Nós temos que ser assim. Temos que profetizar vida, profetizar bênçãos, em nome de Jesus. Às vezes Alagoas sai nos rankings aí bem tristes, né? E eu digo, nossa, mas Alagoas é do Senhor Jesus, é um estado abençoado, é um estado maravilhoso. E você faça isso também, tá? Ore, incentive os seus alunos a orar, né, pelo estado da semana e pelo seu estado também, tá certo? Falando em estado, gente, olha, é por isso que hoje, nessa aula, eu falo uma coisa, falo outra, eu não posso me perder, mas eu tô seguindo. Falando do que eu falei de estado, né, falei que eu oro por Alagoas. Gente, em setembro, nós vamos ter um congresso aqui em Alagoas, Congresso da Junta Mundial de Missões Infantis. E eu quero muito, muito que vocês venham, de verdade. Eu sei que o custo é alto para quem é de outros estados, mas ore, entregue a Deus, diga, Senhor, realize esse meu sonho e Deus vai te proporcionar isso. Você precisa ter uma atitude de fé.
e dizer, não, assim, eu vou pesquisar a passagem, vou ficar de madrugada, eu vou ficar olhando, e aí você, né, pode estar aqui com a gente, vai ser maravilhoso a gente receber vocês. Algumas pessoas já se inscreveram, algumas pessoas aqui que acompanham as pré-aulas, e eu tô feliz que eu vou conhecer, e então você pode fazer a sua inscrição. A inscrição a gente divide em até 12 vezes no cartão. Você pode dividir a sua inscrição. Acho que o mais caro para você vai ser a passagem, porque o valor da inscrição aqui, o nosso congresso é numa chácara, então já conta a hospedagem, já conta a alimentação, já conta, né, o material da inscrição. É só a sua passagem que você precisa pagar por fora, né? E se você vem de ônibus ou de avião, a sua locomoção do lugar que você ficou para a nossa chácara, né? Ida e de volta, enfim. Mas faça a sua inscrição, faça esse ato de fé, procura essas passagens, desperta assim. Jesus vai me ajudar. Dias 19, 20 e 21 de setembro. Começa sexta-noite, termina domingo de manhã. Vai ser um lugar, gente, a chácara é maravilhosa, um lugar muito assim, tranquilo, calmo. E vai ser um ambiente tão espiritual. Deus vai fazer coisas extraordinárias. E eu tenho certeza que Deus vai marcar a vida de muitas pessoas que estarão ali. E eu oro para que Ele marque a minha vida, diz o Senhor, a começar de mim. Então faça a sua inscrição. As vagas são limitadas. Estamos correndo contra o tempo. Logo, logo a gente já vai fechar as inscrições, então aproveite. Como o congresso é em setembro, eu acredito que a gente vai fechar no finalzinho de agosto as inscrições. Então você tem um tempo ainda para se organizar e vir. Vai ser uma grande alegria receber vocês aqui. Apresenta ao Senhor, se você tem esse desejo, esse sonho, apresenta ao Senhor. Vamos ter preletores que vêm, Pastor Jean Porto, tia Ana Mendonça, tia Carol Vargas, tia Elis Soroni. Vamos ter oficinas, gente, oficina de recurso visual, oficina de pintura em tecido. A gente vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Você não pode ficar de fora. Inscreva-se, tá certo? E venha a aprender mais com a gente aqui, tá certo? Vai ser uma alegria receber vocês, de verdade. E quando fizer essa inscrição, não é comigo a inscrição, tá? É com a tia Aline Paz, com a tia Nelly. A tia Adina Falcão tá organizando a parte das caravanas. Então, quando você fizer a sua inscrição, você fala comigo, tia Ali, eu fiz minha inscrição. E aí eu vou ficar feliz aí junto com você, tá certo? Vamos apresentando agora o Você Sabia, que é uma curiosidade da lição, tá? O Você Sabia de hoje fala que em vários versículos Jesus é associado à rocha, né? E logo faz sentido entender que esta é mais uma referência a estar firme em Cristo. Conhecer a rocha não é suficiente, é necessário se firmar nela. Aqui você sabia que está presente na lição do aluno, na lição do professor também. Aí nós temos a imagem, né, a figura da semana, a casa hoje, daqui para baixo, meu Deus. A casa na areia e a casa na rocha, tá? A lição 3, a lição das duas casas. É basicamente a figurinha do álbum. Aí eu coloquei assim no PDF pra gente colar na nossa parede e fazer aquele mural bem bonito. As verdades, né, que Jesus ensinou, as verdades da lição, 3 e a 4, pra gente economizar folha, que qualquer coisa que a gente economiza já é uma grande bênção, né não? A gente não tá com dinheiro pra ficar gastando com muita impressão, não. Então aqui nós temos a verdade 3 e a verdade 4. A verdade 3, né, que é dessa lição, Jesus ensinou que quem ouve e obedece a sua palavra tem uma vida firme como uma casa na rocha. Glória a Deus. E aí essa é a verdade que você vai recortar e vai colar lá no mural das verdades, tá? E nós temos aqui também a missão da semana. A missão dessa semana é encontrar um versículo da Bíblia que fale sobre obediência e decorar. E no próximo domingo, eles vão repetir para a classe aquele versículo que eles decoraram durante a semana, tá certo? Eu acredito que eu não esqueci de nada. Vamos agora para o nosso memorizando, que está lá em Lucas capítulo 6. Lembrando sempre, leia na Bíblia, incentive eles a pegarem a Bíblia, mesmo tendo versículo na lição, eles precisam aprender a manusear a palavra de Deus, né? A nossa arma, a nossa espada, e a gente tem que pegar a espada e aprender a manusear. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eita! Essa não era para agora não, foi uma lapada, viu? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Glória a Deus por esta palavra. E aí a nossa lição traz uma ideia de memorizando que eu vou usar ela, tá? Muito legal. Você vai pegar uma sacola de papel e uma caixa de leite. A caixa de leite e a sacola de papel são feitas do mesmo material, papel. A diferença é que a caixa de leite ela é mais resistente, ela tem um revestimento melhor. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma bacia, né, porque para não molhar a sala, e vai começar a encher a sacola de papel de água, tá?
E aí depois você vai encher também a caixa de leite. Qual é a que vai resistir melhor à água, que não vai rasgar? É a caixa de leite. E você vai explicar para os seus alunos que elas são do mesmo material. Mas a diferença é que uma é melhor revestida. Por isso que ela suporta o peso daquela água ali. E a outra não, a outra se rasgou. E aí a gente vai aprender nesta aula como eu posso suportar as tribulações, suportar as aflições, suportar o peso. Como é que eu posso ficar firme depois de passar por tantas lutas e problemas? É isso que a gente vai aprender agora na nossa aula, tá certo? Aí eu quero ler com vocês Mateus capítulo 7, que é o texto bíblico. Leia sempre o texto bíblico, tá bom? Para você aprender, para você estudar. Mateus capítulo 7, dos 24 ao 27, que diz assim. A epígrafe, né, é os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Glória a Deus. Vamos entender aqui melhor o que seria essa casa na rocha, essa casa na areia. Vamos entender agora, tá? Eu vou usar recursos visuais em EVA. São recursos que eu tenho, porque eu ministro, né, para crianças, não só na escola bíblica. Então eu já ministrei esse tema. Foi inclusive Tia Nelly que fez o recurso, mas eu estou usando recursos da Tia Nelly, recursos da Tia Adri. Inclusive a Tia Nelly vai estar vendendo recursos acredito, nosso seminário, nosso congresso. Se você vier, você pode comprar recursos da Tia Nelly, você pode comprar recursos dessa outra tia também, Tia Adri. E aí, esse aqui é o recurso da Tia Adri, ó. Tem o Jesus, tem os discípulos que eu comprei. E aí, você pode estar comprando nos estandes delas no nosso congresso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, você vai falar como Jesus pregava. Eu estou passando aqui o esboço da ministração, né? Quando eu preguei no congresso sobre esse tema da casa na rocha e a casa na areia, né? Os dois alicerces. E aí, o meu amigo me deu uma ministração que eu juntei os visuais de Jeremias, que eu já usei aqui no trimestre passado, né, no profeta Jeremias, e eu implementei esse recurso aqui, tá? Você vai compreender melhor. Então, primeiro você vai falando sobre Jesus, como ele pregava, como ele ministrava. Primeiro, Jesus, ele era muito didático, ele era maravilhoso. Jesus, ele é maravilhoso, mas eu estou falando de Jesus 100% homem, né? Quando ele esteve aqui na Terra, nas ministrações, nas pregações, ele tentava se aproximar da realidade das pessoas. Ele não pregava algo que as pessoas não iam entender. Ele pregava de uma forma que as pessoas compreendessem. Daí vem as parábolas. A gente vai ter várias parábolas nesse trimestre. Então, as parábolas são histórias que Jesus contava para facilitar o entendimento das pessoas. Então, explique para os seus alunos o que era uma parábola e por que Jesus ministrava, pregava através de parábolas. Para o povo compreender. Porque se ele falasse de uma forma diferente, poderia ser que a galera não entendesse. Ele pregava através de parábolas e o pessoal não entendia, ficava, oxe, mas como assim? Não entendiam? E mesmo assim, ele, de uma forma mais fácil, né? Ele tentava trazer a palavra para aquele povo. Então Jesus pregava. Ele pregou, né, no Sermão do Monte. E aí ele foi falar sobre a forma como existem pessoas que ouvem e não praticam, e aquelas pessoas que ouvem a palavra e guardam assim no seu coração com obediência. Então, Jesus ele fala dessa parábola, e é interessante que, se você for parar para pensar, hoje em dia, se você for olhar para as pessoas, você vai fazer isso com seus alunos, se você for olhar para as pessoas, né, você vê que as pessoas, elas são diferentes, né, fisicamente e tudo, mas você não consegue olhar para as pessoas e dizer assim, esse é uma boa pessoa, esse é uma má pessoa. Você não consegue, porque ninguém tem aqui escrito na testa bom ou mal, não tem, né? Então tem pessoas que às vezes você pensa, que pessoa maravilhosa, mas o coração dela, um coração de pedra, um coração mau, um
coração ruim. Tem pessoas que você olha, você pensa, essa pessoa é maravilhosa, mas aquela pessoa é gelada, é fria, aquela pessoa não tem alegria, aquela pessoa não demonstra afeto, carinho. Tem muitas pessoas assim, ó, com o coração de pedra, com o coração congelado. E a gente não consegue ver a diferença. Não consegue. Mas nós temos pessoas que têm um coração que arde, um coração amoroso, um coração fervoroso, um coração alegre. A gente não consegue olhar para as pessoas e identificar logo de cara quem elas são. A gente não consegue. Mas Jesus tem esse poder, porque ele sonda os corações. Ele conhece a intenção de cada pessoa. Na parábola de hoje, Jesus ele vai falar e a gente vai ver que olhando para as casas, a gente não vai ter diferença. Não. São duas casas, igualmente construídas. Mas o que vale é por dentro. Neste caso da casa, o alicerce, onde ela está firmada. E aí, explicando aqui, né, a parábola, nós temos dois homens. Um, que é o primeiro, que construiu a casa sobre a rocha. E o segundo, que construiu a casa sobre a areia. Como acontece isso? Jesus contou. Tinha esses dois homens, né? Um homem chegou e ele foi construir uma casa. Todo mundo aqui tem uma casa, né? Uns tinham uma casa grande, outros tinham uma casa menor, mas todo mundo aqui tem uma casa. E aí, aquele homem foi construir a casa. Ele queria fazer uma casa muito bonita, então o que ele fez? Ele pegou e construiu a sua casa sobre uma rocha, com um alicerce firme. E aí, ó, ele construiu a casa dele. Deixa eu colocar aqui, esse recurso aqui foi o que foi feito pela tia Nelly. Esses personagens foi pela tia Adri e esse aqui foi pela tia Nelly, tá? Maravilhoso o recurso da tia Nelly. Aí deixa eu colar aqui, que ela fez com o velcro. Olha só. Ele construiu a casa dele sobre a rocha. A casa dele estava firmada sobre a rocha. E o que acontece, gente? Eu esqueci a nuvem da chuva, que a tia Nelly fez também a chuva. Mas eu esqueci. Veio a chuva, correram rios, o vento soprou, mas aquela casa, ela continuou firme. Porque ela estava na rocha. Só que aquele outro homem, esse aqui, ó, ele chegou também para construir uma casa. Mas ele só chegou, olhou lá a areia e disse assim, é aqui que eu vou construir minha casa. E aí ele foi e construiu, gente. Simplesmente construiu a casa dele na areia. E a tempestade que pegou aquela primeira casa, ela também veio para essa. A chuva caiu forte, correram rios, o vento soprou. E aquela casa, ela não ficou firme. Aquela casa, ela desabou. E aí você... Aquela casa, ela desabou. Ela não ficou firme. Por quê? Porque ela não estava com um alicerce. Então, a qualquer chuva, qualquer vento, ela iria realmente cair. Uma coisa interessante, professor, dessa parábola, que a gente não se dá conta. E é uma coisa simples, talvez você já saiba, mas tem muita gente que eu tenho certeza que não sabe disso. Esse recurso visual que eu fiz, a figurinha que eu fiz também, eu pedi, que eu fiz, ó, que eu comprei, né, mas eu pedi para a Tenelle fazer. A casa está sobre a rocha, dessa forma aqui, né? Uma rocha e a casa em cima, tá? Mas a gente vai entender que a construção que Jesus falou não é dessa forma, tá? Não é que aquele homem chegou, ele viu uma pedra e disse assim, vou construir aqui a minha casa em cima dessa pedra. Subiu lá na pedra, fez a casa. Não é isso, não é isso. Se a gente for ler Lucas capítulo 6, que foi o nosso memorizando, eu vou ler com vocês. E a lição até fala, né, que em Mateus e Lucas estão, mas Mateus fez para um público, escreveu para um público, Lucas escreveu para outro público, enfim. Aí vamos entender aqui, em Lucas capítulo 6, no versículo 46, que foi que a gente leu, eu vou ler com vocês aqui.
E por que, eu estou lendo na Revista Corrigida, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante, olha, preste atenção nisso, tá? É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Vou repetir. Edificou uma casa, né? E cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, professor, o que que a gente entende aqui? Que a casa, ela não foi construída em cima de uma rocha dessa forma. Ele chegou, tinha uma rocha, ele subiu ali e fez a casa. Não foi isso. Ele cavou, glória a Deus, olha que mistério de Deus aqui. Que palavra que Deus tem para as nossas vidas. Ele cavou até encontrar a rocha. Glória a Deus. Eu não sei se você está compreendendo. Eu preciso te explicar isso. Ele fez a casa dele da mesma altura, vamos falar assim, do outro. As casas, olhando de fora, elas estavam na areia. Glória a Deus. Elas estavam iguais. Eu vou usar aqui só as casas, só essas duas casas. Elas estavam iguais. Elas estavam niveladas. Olhando aqui, iguais. Mas o homem sensato, prudente, ele cavou primeiro. Ele chegou, ele viu aquela terra, mas ele cavou. E olha o que Lucas escreve, o que diz a palavra de Deus. Ele cavou e abriu bem fundo, até, glória a Deus, até ele encontrar uma rocha. E quando ele cavou fundo, encontrou aquela rocha, ali ele firmou os alicerces da casa dele. E depois que ele firmou os alicerces, ele construiu a casa. A chuva veio, o vento forte veio, veio a enchente, correram rios. Mas lá no fundo daquela casa tinha uma rocha e um alicerce. Eu não sei se você ainda está sem compreender esta palavra, mas quantas pessoas, professores, quantas pessoas estão preocupadas com a sua casa externa e não querem cavar bem fundo até encontrar a rocha. Queridos, não é fácil servir a Jesus. Não é fácil renunciar. Não é fácil sofrer por amor a Ele. Não é fácil edificar uma casa. Mas nós precisamos ser como aquele homem prudente. Que ele chegou, ele cavou e cavou bem fundo. Ora, machome, canta la macia, dai. Aleluia. É difícil cavar bem fundo para encontrar a rocha. A rocha, eu já tô chegando no final, né? Nem usei a parte do outro recurso ainda, mas a rocha é Cristo. Queridos, as pessoas hoje não querem mais cavar bem fundo. Hoje o secreto, ele está sendo deixado de lado. O que vale hoje é a mídia, é quantos seguidores você tem nas suas redes sociais, é se o seu vídeo viraliza. O que vale hoje é a quantidade de pessoas que te seguem, que te admiram, que te acompanham. As pessoas hoje não estão mais cavando bem fundo. Elas estão como pessoas loucas, porque é isso que é uma pessoa insensata. Jesus disse, é um insensato, é um louco. Você está preocupado com o que as pessoas estão vendo, mas é que o secreto é o que vai firmar a tua casa, o teu ministério. As pessoas estão preocupadas com o que é externo.
E eu não falo aqui questão de roupa, não, eu falo aqui da questão do que eu mostro para as pessoas. Eu quero, o tio Eliel é um homem de Deus, ele é isso, é aquilo. É o que eu quero mostrar para as pessoas, é o externo. É importante, a construção é importante, mas se não tiver alicerce, meu querido, não fica firme. Tá compreendendo agora? Porque eu tenho que cavar bem fundo até achar a rocha. Tem gente que pensa, hoje eu estava conversando com uma amiga minha, e tem gente que pensa que Deus tem que bradar e dizer, ore meu filho, leia a Bíblia, meu filho. Não é assim. Queridos, não é fácil orar. Oração é disciplina. Foi isso que a gente estava conversando nesse grupo de amigos. Oração é disciplina. Nem sempre você vai ter desejo de orar. Eu vou ser hipócrita se eu falar que todas as madrugadas que eu me levanto para orar é porque eu me levanto assim, eu quero ficar orando. Não, vou ser hipócrita se eu disser isso. Porque muitas madrugadas que o Senhor me desperta para orar, eu só queria estar na minha cama, para no outro dia acordar, trabalhar. Mas Ele desperta e eu entendo, meu amado, eu preciso cavar o mais fundo até encontrar a rocha. Professor, não se acostume com o que é raso. Cave bem fundo. Aí as pessoas não querem. As pessoas não querem orar, as pessoas não querem ler a Bíblia, as pessoas não querem estudar. E eu fico, professor, eu fico revoltado. Minha gente, olha. Porque eu sou sanguíneo, né? O meu temperamento é sanguíneo. E aí, eu sou parecido com Pedro. E não dá vontade de pegar esses professores que não estudam a palavra e dizer, tu quer fazer o que da tua vida? Mas, tá, pelo amor de Deus, tá, professor, vocês me entendam que eu sou muito brincalhão. Mas dá vontade, não é? Você não fica pensando, meu Deus, a casa tem que estar bonita, assim, o ministério tem que estar bonito. Mas se não cavou fundo, não adianta. As duas casas, elas foram expostas às mesmas adversidades. Foi vento, foi a chuva, foi enchente. A mesma coisa que a primeira casa foi exposta, a segunda também foi exposta. A diferença é que a primeira, ela não era bonita de fachada. Ela era alicerçada na rocha. Houve uma entrega. Enquanto alguém pode estar se preocupando com a parte externa da casa, outro está lá dentro do quarto, escondido. Ninguém está vendo. Não tem pastor vendo, não tem ninguém vendo, não tem seguidor vendo, não tem superintendente vendo. É você e Deus. Às vezes é num quarto escuro, é na madrugada fria. Glória a Deus. Às vezes é chorando escondido para o marido não ver, para a esposa não ver, porque o filho não pode ver. Às vezes é com a alma batida. Aleluia. Mas você está cavando e você está dizendo, eu só paro quando eu achar a rocha. Oh, aleluia. Ei, tem uma honra para você. Ei, tem um extraordinário do céu para sua vida. Porque você está cavando bem fundo. A profundidade é o segredo. Para encontrar a rocha é o secreto. É o alicerce firmado na rocha. A casa por fora, ela vai ser semelhante às outras que estão ali só na areia. Mas quando vier a adversidade, é por isso que você está de pé. Porque você cava fundo. Aí vem o problema, a tempestade, e quantas vezes alguém já chegou pra você e disse assim, não sei como é que tu suporta, não sei como é que tu aguenta se fosse comigo, não é? Mas por que você suporta? Porque você cava fundo. E que a gente não pare de cavar. Porque muitas vezes os problemas, eles querem fazer com que a gente se distancie da rocha. E que a nossa casa seja superficial. Mas nós não podemos aceitar a superficialidade como muitas pessoas já aceitaram, professor.
Os nossos alunos têm que compreender que a casa deles tem que ser firmada na rocha. E isto não é fácil, é renúncia. Dói. Dói na alma. Muitas vezes o Espírito Santo nos confronta e vai na nossa alma. E a palavra confronta. E a Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração. A palavra tem que confrontar. O nosso amigo, quantas vezes ele nos confronta? Às vezes eu digo, amigo, o Senhor me coloca em cada enrascada. O Senhor me pede algumas coisas. Mas o que é isso? Às vezes dói. Às vezes eu digo, Senhor, dói. Dói, amigo. Talvez esteja doendo em você e você não está entendendo, mas é o teu amigo dizendo, cava mais fundo, vai, desce mais um pouquinho. Firma o teu alicerce nesta rocha. Às vezes você não pode não compreender, a tua mente não compreende hoje essa dor, esse ministério tão difícil. Ah, tio Eliel, eu só sou professor. Tio Eliel, por que tem que ser tão difícil? É porque o Senhor está te convidando a firmar os teus alicerces o mais fundo possível. Porque quando vier a tempestade, a sua casa, a sua vida, o seu ministério, ele não vai à ruína. Tá compreendendo? Eu preciso seguir porque eu já estou conversando demais. Então, este é o mistério aqui que a gente não compreende das casas. A gente pensa, né, que as casas simplesmente o cara chegou, construiu em cima de uma pedra. Não é isso. Ele cavou fundo para conseguir um bom alicerce. E aí, vamos falar sobre a construção. Eu dividi a construção em 5 etapas. Primeira etapa é o projeto. Quando você vai construir uma casa, você vai fazer um projeto. Ninguém construir, fazer uma casa e só fazer a casa. Não. Tem um projeto, como eu quero ela, a frente dela, como vai ser dentro, vai ter quantos quartos, né? Como vai ser a divisão. É um projeto. Projeto para a construção. E o Senhor tinha um projeto também. Um projeto desde o ventre. Glória a Deus. Quando ainda estávamos informes. Não tínhamos forma nenhuma, mas tinha um projeto. Assim como a gente projeta uma casa, o arquiteto projeta uma casa, o Senhor tinha projetado também. Ele já tinha projetado o nosso futuro. Então, o projeto é aqui. Para começar a construção é o projeto. Toda construção tem um orçamento, né? Tem que sempre calcular. Aí eu vou gastar tanto de tijolo, tanto de massa, né? A mão de obra do pedreiro. Faz um orçamento. E o Senhor Jesus fez esse orçamento. Ele pagou esse preço na cruz do Calvário. Todo o sangue dele foi derramado lá na cruz. Foi o orçamento e ele pagou. Para que a gente pudesse ser construído. E aí depois vem a escolha do terreno. Faz um projeto, você faz o orçamento, vai ali para aquele terreno, vê como é que vai ser. Essa escolha do terreno é quando o Senhor nos separou. Tinha tanta gente, tanto terreno, mas ele escolheu esse aqui. Aleluia. É esse aqui. Glória a Deus. Separado para a construção. Para uma grande obra. E depois que tem essa questão do terreno, vem a fundação, vem o alicerce. A escolha do Senhor Jesus. Nós fomos escolhidos para sermos alicerçados na rocha que é Cristo. A escolha é a fundação da casa. Ele confirma, aqui eu vou construir. Há uma obra que será feita aqui. Glória a Deus. Informe, lá no ventre, teve um projeto. Lá na cruz foi pago um orçamento. Quando ele te separou dos demais, ele estava dizendo, esse terreno aqui vai ser onde eu vou construir. E quando ele te escolhe, é porque a fundação já está feita. O alicerce já está ali, ó.
E aí, não dá mais para voltar atrás. Vem a construção. Ele diz ao mundo: eu escolhi você para ser profeta. Eu escolhi você para ser usado. Eu escolhi você para ser diferente. Ei, professor, talvez alguém olhou para você um dia e disse assim: você não vai dar em nada, você não consegue nada, você não sabe nada, você não fala, você não sei. Talvez alguém olhou a isso. Olhou a situação, olhou a casa que você morava, olhou a tua família. Talvez alguém lançou palavras de maldição e disse: você não vai chegar em lugar nenhum. Mas tem uma coisa. Eu tenho uma notícia para você. É para você mesmo, professor. É que quando você estava na barriga da sua mãe, o Senhor Jesus fez um projeto. É que quando ele estava lá naquela cruz, aleluia, ele estava pagando o preço do orçamento. Aleluia. É que alguém pode ter amaldiçoado a tua vida. Alguém pode ter lançado palavras que até hoje ecoam dentro do seu coração. Talvez você tenha traumas que talvez nem lembre, mas vez ou outra ativa um gatilho. Mas lá na cruz foi pago um orçamento. Quando ele olhou para você e te separou dos demais, ele disse: é aqui que eu construo. Quando ele disse: eu te escolhi, tu és meu, ele estava dizendo: olha, já fiz a fundação da casa. E quando ele te chamou para esta obra, ele estava dizendo: a construção está feita. Aleluia. Agora cabe a você continuar cavando para que esta tua casa fique firme. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. Porque se você me perguntar, eu não sei te responder. Eu só sei que nós fomos separados e escolhidos. E ele escolheu habitar dentro da gente. Sabe como a gente era? Era assim, ó. Oh, aleluia. Sabe como a gente era? A gente era assim. A gente carregava traumas, feridas, marcas que um dia alguém deixou. Palavras que foram lançadas. Flechas que atingiram o coração. Mas ele olhou para este coração, que é o teu coração, que é o meu coração. Ele olhou, ele viu a ferida, ele viu a marca. Mas ele disse: eu quero habitar neste coração, porque eu vou reformar, porque eu vou limpar. É porque eu vou passar o bálsamo. É porque eu vou curar a ferida. Não vai precisar de curativo. Não vai precisar. Eu escolho habitar dentro deste coração. Foi uma escolha dele. E não pergunte, Eliel, por quê? Qual é o critério? Não me pergunte, eu não sei. Não era para ele habitar neste coração aqui. Não era para ele habitar neste coração aí. Não era. Eu tenho certeza que tinha corações melhores, mas ele escolheu habitar. Ele disse: olha, é templo, morada do Espírito Santo. Tá entendendo? Tá entendendo? É por isso, queridos, que cavar bem fundo é privilégio. Glória a Deus. Cavar bem fundo é privilégio.
Porque quanto mais a gente cava, mais a gente se aproxima da rocha, mais a gente chega ali na rocha. E a gente fica ali, ó. Eu estou firmado aqui, eu não quero sair daqui. Aleluia. E ensine isso para os seus alunos. Ensine a eles como é importante a gente cavar bem fundo para que a nossa casa ela esteja firmada na rocha. E diga a eles que eles são o projeto que Jesus investiu. Glória a Deus. Essa foi a nossa aula. Vamos para as ideias de dinâmica. Eu trouxe 3 ideias e a da lição. A da lição, você vai fazer um cartaz, né, vai colar a figura da casa na rocha, da casa na areia, e você vai pedir que os alunos falem, ou você pode trazer situações, né, para ir mostrando ali, comparando o que é na casa na rocha e a casa na areia. E eu trouxe uma dinâmica parecida com essa. Você vai pegar, você vai colocar na sua sala, dividir ela em duas passar uma fita, e você vai fazer o seguinte: peça que os alunos fiquem ali no meio, no primeiro momento. Um lado vai ser rocha, um lado vai ser areia. E você vai falar as situações. Desobedecer o pai é casa na rocha ou casa na areia? Então eles vão ter que pular. Desobedecer o pai é areia. Pula pra areia. Fazer a obra de Deus, pula pra rocha. Obedecer a Deus, fica na rocha. Se pular pra cá, perdeu. Entendeu? É a brincadeira assim. E vai ser muito bom, eles vão gostar. Uma outra ideia de dinâmica, você vai construir uma casa. Eu vou pegar essa folha aqui, da dinâmica mesmo, da missão da semana. Você vai fazer uma casa com eles bem simples, né? Você dobra aqui, ó, pega a folha do Chomex, dobra aqui, bem simples, tá? É só o tipo parecido com a casa, né? Vai ficar parecido. Dobra aqui, como se fosse assim, ó. Dobrou, entendeu? Pega a folha, dobra ela aqui e depois pega essa pontinha e coloca aqui, ó. Olha só. Aí vai ficar parecido com uma casa. Tá vendo? Com uma casa. E aí você vai pedir que eles escrevam aqui como está essa casa. Essa casa representa a vida deles. Como está? Será que ela está com tristeza, com angústia, com pecado? Como está essa casa? Peça que eles escrevam, tá? Dê um tempo para eles e depois você reflita com eles que a nossa casa é a nossa vida. Nós somos o projeto que Jesus investiu para construir. Então nós precisamos estar perto, alicerçados ali a Ele. Depois você vai pedir, de repente, eu espero que eles fiquem à vontade para escrever, tá? Com sinceridade, não é para eles lerem para a turma, não. É para eles refletirem para si mesmos, tá? E aí você ora, né? Recolhe as casas e ora. Ou pede que eles segurem e orem. E que o Senhor nos ajude, né? A estarmos no centro da vontade dele e alicerçados na rocha que é Cristo. E aí mais uma dinâmica é a dinâmica do faça o que eu mando. O que seria isso? Você vai pensar em gestos, né, em situações, e você vai falar uma coisa e fazer outra. Você vai dizer a eles, gente, ó, tudo que eu falar, vocês precisam reproduzir. Preste atenção, tudo que eu falar, vocês precisam reproduzir. Então, digamos que você coloca lá, bater palma, pular de um pé só, levantar as mãos, várias coisas assim, tá? Aí você vai dizer pra ele, gente, piscar o olho, sei lá, coisa assim. Aí você vai dizer, gente, agora bate palma. Aí, se alguém levantar a mão e não bater palma, ele já perdeu, porque ele não fez o que você mandou, tá certo? Então, o certo é bater palma. Aí diga você assim, gente, vamos pular. Aí se eles bateram palma e não pularam, eles também perderam. Eles não obedeceram ao que você falou, tá? Então você pode usar até ao próprio memorizando, né? Vocês chamam assim, o Senhor e não fazem o que eu digo. Que a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas vezes vem coisas para tirar o foco e a gente não pode perder esse foco. A nossa casa é alicerçada na rocha, que é Cristo.
Glória a Deus, né? Vamos encerrar com a palavra do professor. Professor, onde está o teu alicerce? Quando eu estava meditando, estudando para esta lição, o meu amigo disse: quantas vezes a gente se confunde com o alicerce? A gente pensa que a nossa casa está firmada num bom alicerce, mas ela não está. Ela está rasa. Ela está suscetível a toda e qualquer tempestade. E esta palavra, ela começa em mim. Ele lança a palavra e a palavra me confronta e eu compartilho com você. Mas primeiro, em mim, é uma espada de 2 gumes. Onde está, filho, o teu alicerce? Onde a tua casa está firmada, filho? Será que você está realmente cavando bem fundo? Será que você se acomodou no meio do caminho? Onde está o teu alicerce? A tua fé, ela está firmada em quê? Glória a Deus. A tua esperança, será que realmente a tua esperança está nele? Reflita. Onde está o teu alicerce? Aqui é para a gente ir remoendo essa palavra. Essa palavra, professor, ela não pode ser ignorada. Esse questionamento do Espírito Santo para nós hoje, ele não pode ser ignorado. Nós precisamos refletir. Nós precisamos pegar esta palavra e guardar ela no nosso coração. Onde está o teu alicerce? Às vezes a gente faz tudo, mas firmado no alicerce errado. Talvez você imprimiu o recurso visual, você vai fazer tantas coisas maravilhosas na sua aula, mas às vezes é pelo motivo errado. Às vezes é para que alguém te veja. Às vezes é para... Tem professores, não é segredo para ninguém, não foi uma revelação que eu recebi não, porque a gente sabe que é assim. Tem professores que até competem um com o outro. Um dá uma aula no domingo, no outro domingo o outro quer dar uma aula melhor, não para fazer o melhor, mas para querer superar o outro. E o Senhor está dizendo, onde é que está o teu alicerce? Onde está o alicerce? Por que você quer que a sua sala seja cheia de alunos? É para você se vangloriar depois? É para você se gabar porque a sala dos primários tem menos alunos que a dos juniores? É para isso? O alicerce está errado. Está errado. Por que você faz isso? Será que é para te enaltecer? É pelo teu ego? É disfarçado de bondade, mas é porque tu quer estar ali? Será que é isso? Queridos, não é difícil isso acontecer, não. A gente perdeu o foco, não é difícil, não. E a gente precisa orar e dizer, Senhor, o meu alicerce, ele precisa estar firmado na rocha. A gente não pode, professor, se confundir. Sabe por quê? Porque o inimigo ele chega sorrateiro. Às vezes a gente faz o bem porque a gente quer um status de bondade. E não porque a gente faz mesmo por querer o bem. Não tá entendendo o que eu tô dizendo? Que às vezes a gente se perde no caminho. E é por isso que o meu amigo, o nosso amigo, ele está nos confrontando aqui dizendo onde é que está o teu alicerce. Pelo que você tem se movido? Queridos, eu tenho me movido por uma palavra. Uma palavra que o Senhor liberou sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre a sua vida? Se mova por esta palavra. Ele lhe chamou de filho. Ele lhe chamou de escolhido. Ele lhe amou primeiro. Se mova pela palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. O nosso ego, ele não pode superar o alicerce. Nós vivemos por fé e por obediência. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti
e conceda a você a paz. E que a tua construção, que é a sua vida, a sua casa, esteja firmada no alicerce, na rocha, que é Cristo Jesus. Deus abençoe, viu? Amo vocês, de verdade eu amo vocês. E eu acho que eu não sei mais viver sem vocês. Orem por mim, porque eu oro por vocês todos os dias. E eu sou carente das orações de vocês. Eu preciso de vocês. Muito obrigado por estarem aqui. E se Deus quiser, a aula 4 vamos continuar. Tá certo? Tchau, tchau. E até a próxima.